Transparência e Cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública. A Rádio UERJ está sintonizada em você para mais um programa Transparência e Cidadania. Vocês sabem que nós temos um convênio da UERJ com o Observatório da Comunicação Institucional e hoje nós vamos repercutir uma coluna Papo de Terça com a Natália Correia, que é formada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora e especialista na área de mídias sociais. E aí, Natália, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom. Eu queria que você contasse para nós sobre esse teu texto, Engajar para Converter, né? O desafio do social media. Diga lá, como é que foi a inspiração? Bom, então, eu trabalho com publicidade já tem alguns anos e durante esse tempo, né, a gente está vendo a popularização das redes sociais. E aí, o que acontece? A gente muitas vezes acha que é uma mecânica muito simples. É você fazer um post e escolher uma imagem bonita que vai atrair o seu consumidor. Então, eu acho que foi levantar essa discussão de que o assunto é muito mais embaixo, assim. Você tem que ter um pensar muito maior, não é só uma foto que vai atrair, não é só fazer um post bonito e acabou por aí, né? Se a gente tem um objetivo, nem todos os clientes, quando você trabalha aqui com publicidade, você atende, faz esse trabalho para redes sociais, nem todos os clientes têm o mesmo objetivo. Todos querem vender, mas aí essa construção do post, que é a vitrine para os produtos e para o serviço, ela tem que estar muito alinhada com a venda real, porque você tem números. Assim, acho que o online te possibilita mensurar mais do que o offline. Então, você tem números que podem ser exuberantes ali nas redes sociais que, às vezes, não condiz com o objetivo, a venda final do seu cliente. Então, eu acho que, assim, você tem que acompanhar. É uma coisa, uma realidade que a gente vê muito aqui na publicidade. O cliente chega, fica fascinado, mas depois acaba que o campo ele termina por ele não vendendo. Então, você tem que alinhar sempre a sua comunicação às expectativas do cliente. Então, eu queria levantar esse debate, que não é uma mecânica tão simples quanto parece, a construção de um post. Vamos explicar para o nosso ouvinte a diferença dessas palavras aí. O que a área de digital chama de engajar e de converter? Sim, o engajamento são as reações, né? Quando você está na rede social, você pode curtir, no Facebook, por exemplo, você pode reagir com o coração, você pode comentar. Então, assim, você está engajando aquele consumidor, a pessoa que segue a sua marca nas redes sociais, mas será que essa pessoa é o seu público final? Será que é a pessoa que está consumindo o seu produto e o seu serviço? Então, não é só engajar para ter mais de 300, 3.000 comentários. É engajar para realmente ter um objetivo de venda, né? Você atingir o público que realmente consome a sua marca. Que é isso que é o converter, né? Isso que é a conversão. Isso que seria a conversão. Então, você engajar para você converter, não apenas engajar por engajar. Você acha que essa tecnologia, como ela é muito amigável para quem é nativo digital, permitiu que muita gente que não é do ramo fosse oferecer serviço para empresas ou fazer a comunicação do negócio da família? Sim. Esse é o ponto principal, né? Porque eu acho que qualquer um hoje em dia acha que pode fazer por ter um acesso muito fácil, né? Você consegue criar rapidamente uma página no Facebook, você consegue criar um perfil para o seu negócio no Instagram. Então é aí que tá, que você tem que ter toda uma estratégia, não é só chegar e executar, não é só ser executor, né? Tem que ter um plano, tem que ter um planejamento de conteúdo, você tem que entender o que você quer, você tem que entender quem que é o seu público para você poder saber atingir aquela pessoa e fazer com que ela converta. Então, eu acho que sim, tem muita gente oferecendo, mas que não tem uma estratégia por trás, né? Apenas executa um serviço, o que é um risco, né, para o seu negócio, porque você pode não chegar no objetivo que você deseja. Você acha que o setor da propaganda, institucionalmente falando, ele conseguirá mostrar para o público comum, para o empreendedor novo, que ele deveria procurar uma ajuda técnica de uma pessoa formada? Sim, a gente consegue. E esse é o nosso desafio, né? Mas a gente consegue convencer essa pessoa, mostrar que é o melhor caminho quando a gente mostra uma comunicação alinhada a resultado, sabe? Quando você mostra que você fez um trabalho e que você atingiu um objetivo. Não é só a gente mostrar Claro que é
ser bonito chama atenção, tudo faz parte do pacote, né? É um casamento. Você fazer alguma coisa atrativa com uma coisa que seja funcional. Então, eu acho que quando a gente mostra que a gente faz um trabalho que tem uma estratégia por trás, que tem um pensar, sabe, tem um desenvolver, um pensamento por trás da propaganda, a gente consegue, sim, mostrar a importância do nosso trabalho. E essa cultura da gratuidade, que a internet, ela trouxe uma cultura de muito generosa por parte das pessoas que colocam muito conteúdo graciosamente, gratuitamente. Esse aspecto é muito bacana, até artistas que disponibilizam sua criação musical e tudo, mas essa cultura de gratuidade não dificulta o pagamento para além do impulsionamento, para além do custo dos posts comerciais, o pagamento do profissional que, digamos, faria a estratégia? Não, eu acho que tudo vai como você faz, assim. Você pode fazer gratuito, mas chega um momento que você vai ver que talvez você não esteja fazendo da maneira correta, sabe? Eu acho que a gente disponibiliza algumas coisas, por exemplo, quando você tem uma empresa de cursos, que você oferece cursos. Você pode disponibilizar algum material gratuito para você poder meio que apresentar para o seu cliente a empresa, para ele poder entender o que é aquilo e confiar no seu material e confiar mais ainda para poder pagar por aquilo. Então, esse é um caminho, quando você vê muito material gratuito sendo disponibilizado. Mas eu acho que quando você tem um profissional que sabe fazer, valoriza mais o seu trabalho do que você ter, por exemplo, algum parente ou alguém que entenda das redes mais do que talvez qualquer outra pessoa, mas que não tenha formação. Eu acho que a formação ela é essencial para você poder ter estratégia. Eu me lembro no tempo que eu atuei na área cultural, você procurava os executivos de marketing e tal para falar sobre cultura, sobre arte, performance, e o sujeito sempre dizia assim, não, mas a minha filha faz, o meu sobrinho, talentoso. Então ficava uma coisa difícil de você implementar um approach profissional. Sim. A gente encontra muito essa dificuldade mesmo na área da publicidade, né? Mas aí é que vem o que eu tô falando, a questão do racional. Porque, assim, quando pesa, assim, no bolso dela, tipo, eu não tô vendendo, ou eu não tô atingindo o meu consumidor, ou talvez a concorrência esteja fazendo melhor. Sim. Aí você sente essa necessidade de profissionalizar, sabe? Porque tem todo um racional por trás. Agora, nós vimos no portal Observatório da Comunicação Institucional uma matéria que dava conta de que o CENP, né, o Comitê Executivo de Normas Padrão, que organiza o mercado publicitário, aceitou o Facebook e o Google como veículos de comunicação. O que você acha disso? Eu fiquei preocupado quando eu vi isso, porque na minha visão, e eu não sou um especialista da propaganda, a minha área de formação é relações públicas, mas na minha visão, Google e Facebook, considerados veículos, eles vão solapar a verba da mídia profissional. Sim. Eu acho que isso já está acontecendo, né? Assim, já tem uma verba muito grande, assim, tem empresas que investem muito, tanto em anúncios do Google, né, para poder ter seus sites ranqueados lá na busca do Google, como com anúncios também nas redes sociais, né, anúncios no Facebook. E, assim, o Facebook tem um programa de anúncios que ele é muito bem segmentado, sabe? Não é diferente das mídias tradicionais, do offline, que você consegue direcionar para o público que você deseja, né? O público que você acredita, suas personas, que é o que a gente constrói antes de criar qualquer campanha publicitária para marketing digital, que você consegue direcionar exatamente para a pessoa que você sabe que é o seu público. Então, para você poder acertar mais no alvo, né? Em 2017, nós foi sugerido para o Observatório a discussão das fake news, né? Foram duas jornalistas que vieram para o time e sugeriram. Então foi feita uma assembleia, decidiu-se incorporar mais 2 causas ao Observatório, que já tinha transparência ativa e a comunicação pública.
Então entraram o jornalismo responsável e a propaganda com ética. Por quê? Porque as fake news, o fenômeno fake news, ele não abala somente o jornalismo, que as notícias falsas são vendidas como se notícias fossem. Mas elas são impulsionadas, e essa é a palavra do Facebook, como se propaganda fosse. E isso gerou toda uma problemática, inclusive com relação a eleições, marketing político eleitoral, que na minha opinião ainda não está resolvido. Certo, eu concordo com você, porque acaba aquele ditado, né? A internet é uma terra sem lei, acaba que acontece um pouco disso, mas tem que regulamentar mesmo, porque principalmente na época, no período eleitoral, as fake news atrapalharam muitas campanhas, né? E, assim, realmente um desserviço à informação. Exato, um risco à democracia, né? Porque se você... Exatamente. É um pouco daquele abuso do poder econômico que já existe, digamos assim, tipificado de como uma preocupação das autoridades eleitorais, vamos dizer assim, mas que como é uma propaganda, digamos assim, barata, né, mais barata que o resto... Talvez não configure abuso do poder econômico, mas eu poderia dizer que é um abuso do poder comunicacional ou informacional, se é que isso pode existir. Sim, com certeza. E cai naquela questão, né, de que como qualquer um tem acesso, você tem mais facilidade para espalhar essas mentiras e impulsionar aquilo do que como se fosse uma mídia tradicional, que, claro, iria ter uma verificação antes de ser anunciado. Então, a gente tem esse outro lado também, que realmente é um desserviço mesmo. E tem que ser regulamentado, com certeza. Bom, Natália, olha, adorei conversar com você. Essa questão da regulamentação é algo que o Observatório da Comunicação Institucional valoriza. Aqui no programa a gente vocaliza também essa preocupação. E vamos ver se a gente conversa outras vezes. Vamos sim. Eu também agradeço, adorei participar e espero que vocês tenham gostado do texto e que tenham realmente fomentado essas questões aí na cabeça da galera. Tá bom, um grande abraço. Um abraço, tchau. Tchau. Essa edição do Transparência e Cidadania fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau. Transparência e Cidadania. Apresentação: Professor Marcondes Neto. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio ERG. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.